Entre tantos balões soltos em todas essas décadas, em tudo quanto é canto, muitos a gente nem lembra mais, outros temos pequenas lembranças, e tem alguns que pode passar o tempo que for, que eles sempre serão lembrados pela galera. No vídeo de hoje vamos relembrar balões que não deram certo, e mesmo assim continuam na lembrança de muitos de nós. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! O mundo do balão tem muitos mistérios, muitas coisas que a gente não consegue explicar, e uma delas é a fórmula ideal para fazer um balão ficar eternizado. Um dos principais fatores é quem o soltou, pois sabemos que as turmas mais famosas têm essa facilidade devido ao seu histórico. Mas temos exemplos de balões simples, de turmas nem tão famosas, que pode passar o tempo que for, que os seus trabalhos são mais lembrados que a própria turma. O primeiro exemplo de hoje é o King of the Kings, ou Rei dos Reis, que é o peão de 54 metros, feito pela Turma da Harmonia, que é sem dúvidas um dos balões mais falados e conhecidos da década de 1980, e muita gente nem sabia que ele era da Turma da Harmonia. Eu já fiz um vídeo super especial contando essa complexa história, que vou deixar o link no final do vídeo para você assistir. E mesmo sem ter subido, sem sequer ter ficado cheio completamente, muita gente se lembra do gigante de cascadura. Continuando no Rio, o maior peão carrapeta do mundo que subiu até então tinha cerca de 44 metros e foi solto pela Turma do Cometa dentro de um campo de futebol que existe até hoje, o Washington Villa, bem na divisa de Marechal Hermes com Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele subiu no feriado de 1º de maio de 1986, com uma boa carga de fogos, cerca de 200 dúzias de varas e 800 dúzias de cortadinhos, e mais uma pequena bandeira com o logotipo da turma. Ele teve poucos segundos de voo, acabou explodindo e tudo despencou no campo mesmo. Na opinião do Manel, o balão tinha muita bucha e quando ele saiu para as guias, eles perderam um tempão desenroscando as esteiras, que eram presas com cabos de arame, não com cordas de sisal como a gente faz hoje. E essa demora fez com que a bucha inflamasse e aumentasse a pressão interna. E quando liberaram o balão, ele subiu a milhão, e a estrutura, principalmente o papel, foram danificados por segurarem um balão que estava com muita força, e ele não aguentou. Outro balão que não subiu e muita gente se lembra é o 2321 do Clube Paulistano de Balões, o primeiro gigante noturno da história. Ele seria fogueteiro e teve a sua tentativa de soltura numa sexta-feira, 1º de agosto de 1986, num campo ao lado da Voit, lá em Pirituba. Assim que o monstro ficou cheio, apareceram muitos rasgos na parte superior e decidiram cancelar a soltura. Abaixaram o balão, chegaram até a dobrar uma parte, e pouco depois o Neno decidiu destruir o gigante, pois na visão dele, tudo era inédito, sem referências anteriores, e ele ficou com medo de dar uma grande merda, já que o balão tinha uma boa carga de fogos e o campo ficava no meio do bairro. Faz muito sentido. Voltando ao Rio, temos o inesquecível balão da Turma da Caveira de São Gonçalo, em 11 de outubro de 1987, que ficou eternizado em nossas memórias devido à sua enorme gaiola circular recheada de bombas. Pelas fotos, ela tinha por volta de 1,80 m de altura e de 8 a 9 metros de diâmetro, com 25 módulos recheados com cerca de 200 dúzias de rojões de vara e 250 dúzias de cortadinhos. O balão tinha 32 metros, buchas de estágios e também levaria uma bandeira, mas quando estava nas guias, já com a imensa gaiola no alto, a boca roletou, eles tentaram soltar mesmo assim, porém pouco tempo depois o bico abriu e despencou tudo. Para aumentar mais o drama, o pessoal nas guias não puxou o balão e ele caiu bem no meio das gaiolas. Aí já sabe, né? Abriu o balão.
ano seguinte rolou uma das maiores loucuras do mundo baloeiro, quando o Vitor subiu pendurado num balão para se soltar lá de cima e bater o recorde mundial de um salto de asa delta mais alto do mundo. Tudo começou no começo daquele ano, quando o Vitor batia um papo com seu chefe, o Valdemar, que cuidava da segurança da fábrica da Bosch em Campinas. Valdemar era baloeiro e tinha uma turma chamada Gaviões da Noite. Nessa conversa, o Vitor disse que tinha um hobby de voar de asa delta e achava que balões de papel só podiam levar bandeiras, painéis lanternados e fogos. E como o Valdemar disse que os balões eram tão fortes que podiam até carregá-la com uma asa delta, o Vitor se interessou por essa ideia totalmente maluca. Depois desse bate-papo misturado com o desafio, o Valdemar foi pesquisar sobre qual era esse tal recorde, que o Guinness Book da época dizia que era 500 metros. E com essa informação, dias depois ele chamou o Vitor e fez a maluca proposta. Eu faço um balão que pode te levar junto com a asa delta a uma certa altura acima do recorde mundial. E chegando lá você pode se soltar, voar, descer e bater o tal recorde mundial. Então isso vai ser fácil. Ele topou e aí nasceu a maluca aventura que já virou um conto urbano em toda a região e é lembrado até os dias de hoje. Eles fizeram as contas entre o peso do Vitor, a asa delta e uma margem de segurança e decidiram que o balão ideal para levar tudo aquilo deveria ser um 10 folhas, que foi rapidamente feito pelo Valdemar e a sua turma. Com tudo pronto, eles enviaram convites para tudo quanto era lado, de baloeiros a escolas e até mesmo para a Prefeitura de Campinas, marcando a soltura para as 14 horas de um sábado, 7 de maio de 1988. Com tanta divulgação, obviamente a imprensa ficou sabendo, e diversos veículos de mídia, com helicóptero e tudo, estavam lá para cobrir a tentativa de quebra do recorde com a soltura do balão. Tinha cerca de 10 mil pessoas presentes, lá na Pedreira do Garcia, que fica no bairro Jardim Garcia, atrás de onde tem uma loja da Leroy Merlin hoje, e começaram a encher o balão por volta das 3h30 da tarde. Acenderam as buchas e rapidamente o balão subiu, levando uma pingadeira de papelão com 3 metros de diâmetro para evitar que os pingos das buchas caíssem na asa delta, a asa delta e o corajoso Vitor, que levou um altímetro, que é um aparelho que calcula a altura, e quando atingisse cerca de 510 metros, 10 a mais que o recorde mundial, ele se soltaria do balão. Quando passou a altura desejada de 500 metros, o Vitor foi puxar a corda para se soltar, mas gerou um nó cego e ele se desesperou. Ele começou a dar vários trancos e o bico do balão que tinha sido colado na véspera não aguentou. Ele teve muita sorte, já que a boca não o atingiu e a asa delta ainda bateu de bico no chão, amortecendo a sua queda. Apesar dos pesares, o Vitor bateu o recorde mundial, atingindo 621 metros. E a sua maluca aventura com o Valdemar e a sua Gaviões da Noite são sempre lembradas pelo povo da região e, claro, pelos baloeiros. 3 meses depois, em 7 de agosto, o Alemão e companhia soltou seu peão de 42 metros em Jordanésia, outro balão bem lembrado por muita gente, que teve muitos problemas na soltura, onde chegaram a baixar o balão para remendar rasgos que apareceram em diversas áreas do imenso peão. Na opinião do Tucci, em entrevista à GB, ele acredita que tudo aconteceu devido ao balão ter sido feito por muitas pessoas em locais separados. Como não marcaram a direção das bainhas, alguns cones ficaram com elas invertidas, e todos sabemos que isso prejudica muito a estrutura do balão, que voou por pouquíssimo tempo, explodindo e caindo tudo ao lado do campo. Depois desse balão, o alemão se afastou da turma, e ela voltou a usar o nome de Vagalume, onde seguiu até 2001, quando encerrou suas atividades. Outro balão que muita gente lembra que não subiu foi o 23 folhas da Figueira Grande, em 14 de junho de 1990. Ele era, na época, o maior balão fogueteiro do mundo, e assim como aconteceu com o peão do alemão, foi feito por diversas turmas sem marcar a direção das bainhas, e juntando com a visível má confecção e o clima ruim, após pegar uma forte brisa nas guias, o balão explodiu, caiu em cima das gaiolas e a fogueteira de chão fez muita gente correr.
de dançar mesmo. Mostra a cobertura agora. E a casa da mulher lá, meu amigo. Sai fora daí! Sai fora, campeão! Eita! E foi o vento que prejudicou mais uma quebra de recorde meses depois, na manhã de 23 de setembro, quando a turma unida do Jabur, dos nossos saudosos Paulinho Carrapato e Sr. Ribeiro, tentaram soltar seu peão de 70 metros dentro de um campo no Clube Atlântico, lá no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quando começaram a encher o balão, mal ele ficou de pé, veio uma leve e chata brisa que começou a ficar muito forte. Ninguém conseguia segurá-lo, começou a ir de um lado para o outro e decidiram cortar a boca e deixar ele ir embora, só no papel. Por quase uma hora, o balão ficou desfilando pela região e depois de bater em fios de alta tensão, ele murchou e caiu sobre árvores e casas no Morro de Vargem Grande, em Jacarepaguá, a cerca de 5 quilômetros do campo, e não foi possível recuperá-lo. No começo de outubro de 1990, eles fizeram uma reunião e decidiram que fariam outro balão de 70 metros para superar a frustração de sequer ver o balão completamente cheio. E também pelo fato que já tinham a bandeira, o que era um trabalho a menos, né? Rapidamente o Paulinho cortou outro balão, eles começaram a fechar e quando estava com seus 7 cones de 10 metros prontos e cintados, faltando apenas decorar, uma grande enchente atingiu a casa onde a bandeira estava guardada desde aquela tentativa de soltura do peão de 70 metros anterior. E eles perderam totalmente a bandeira, tendo que fazer outra, o que atrasou o término do balão. Tá falando sério? Quase 3 anos depois, o segundo peão de 70 metros estava pronto, e ao contrário do primeiro, que foi feito com craft palha, desta vez fizeram com craft branco e uma nova decoração, mais uma vez inspirada na lenda da Vitória Régia, e também com novos materiais, experiências e auxílios de amigos. Além de uma boca mais reforçada, o balão foi cintado no durex, o que gerou muitas críticas de quem não conhecia ou confiava até então, já que na época os balões eram cintados com fita de papel. Com tudo pronto, foram soltar o balão na manhã de 28 de março de 1993, de um campo atrás da favela do Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Depois de mais de uma hora, ele enfim ficou de pé, acenderam as buchas e ele começou a subir lentamente, e pouco depois de ser liberado, ele explodiu, caindo ao lado do campo. Prendeu na ar. Isso é muito azar.
Na opinião do Paulinho Carrapato, ele disse que pelo campo ser bem próximo ao aeroporto do Galeão, os aviões em processo de decolagem passavam bem próximos e logo após o balão subir, uma enorme turbulência causada por um avião fez com que o balão explodisse. Já outras pessoas que estavam na soltura me disseram que, por ter pouca gente e quase nada de lonas no chão, algumas partes do balão molharam em poças d'água no campo, e com o balão cheio, alguns rasgos apareceram, o que na visão deles ajudaram na explosão do balão devido à turbulência do avião, que passou bem próximo do balão, que também foi registrado em vídeo. Assim como aconteceu com a Unida do Japur, ao longo dos anos muitas turmas decidiram fazer novos balões para superar as frustrações de sua soltura sem sucesso. E eu montei uma listinha rápida com alguns exemplos. E o primeiro é o peão de 42 metros da turma do Peninha. O estranho peão com o tema dos orixás, que teve sua tentativa de soltura lá no Pantanal, no extremo da Zona Leste, abriu o bico ainda nas guias em 30 de abril de 2000. Dias depois, eles voltaram à loja do Pascoal da Baloema, para reclamar do corte estranho feito por ele, e para compensar o erro, ele lhes deu uma bobina de Hulk e algumas folhas de seda. E com esse papel, pouco tempo depois, eles mesmos cortaram e fizeram um trufe de 28 metros, que levou a bandeira do peão 3 anos depois. E logo na sequência decidiram fazer outro peão grande, desta vez com 45 metros, que demorou quase 18 anos para ser solto. E quando foram encher na manhã de 29 de agosto de 2021, ele estava todo comido por cupins, e o jeito foi soltá-lo quase sem buchas e com a própria caixa de madeira que o balão ficou guardado todos esses anos como lastro. Mais uma história triste que muita gente se lembra é do modelado de 34 metros da Vagalume, que teve sua tentativa de soltura em 2 de junho de 2001. Eles escolheram um campo aqui no sul da Zona Sul, perto da represa Guarapiranga, e já nas guias, o inesquecível modelado pegou uma brisa violenta e acabou queimando. Pouco depois, eles cortaram outro igual para refazer, mas como o Tuti já morava em Minas, devido à falta de tempo, o balão foi dado para Sandu Mosaico, que optou em não fazer a complexa decoração, e o soltou em 27 de abril de 2003, e foi o primeiro balão solto do buraco. Em 2 de março de 2008, tivemos a soltura do 19619 da Fiote do Tonhão, também do buraco, que sofreu com o vento e subiu sem a bandeira, que enfim foi ao céu sem maiores problemas no Natal de 2012, em um peão de 40 metros feito pela Fiote em parceria com a UBN. Outro balão icônico e divisor de águas no mundo baloeiro foi o 18 metros da Bate-Balão em 24 de maio de 2009, que também sofreu com o vento e queimou. Um tempo depois fizeram outro balão com o mesmo tema, se não me engano era Mitos e Lendas, e desta vez ele subiu, em 20 de novembro de 2012, e ficou famoso por cair em cima do moinho da favela de mesmo nome no centro de São Paulo. Voltando para 2009, temos também a triste história do lindo e inesquecível peão de 28 metros da Progresso que explodiu logo após começar a puxar a bandeira, em 2 de setembro. Logo na sequência, eles decidiram fazer outro, um pouquinho maior, com o mesmo tema, e depois de 9 anos, o segundo peão subiu com a bandeira do primeiro, em uma soltura perfeita, na manhã de 16 de dezembro de 2018. E essa é uma história que eu também já contei no canal e vou deixar o link no final. Em 28 de outubro de 2012, após 6 anos de espera e 3 tentativas de soltura, subiu o gigantesco peão de 90 metros, que na verdade tinha 88, do nosso amigo Anderson de Santo André. Devido ao vento e problemas estruturais na boca, bem na hora de colocar as buchas, e claro, as modificações na silhueta geradas por terem optado em fracionar o balão em sua segunda tentativa, tudo ficou mais frágil, o que fez com que uma das uniões de cone do canudo estourasse e o papel foi embora, caindo ao lado do campo, onde foi destruído depois. Por causa dessa frustração, o Anderson decidiu fazer o maior, e em 3 de agosto de 2014, subiu com perfeição o maior balão de papel do mundo, que ficou conhecido como o peão de 105, mas tinha o molde original com 100 e na real media 102 metros. Eu não estou entendendo. Calma que eu explico. A ideia era fazer um peão de 100 metros, que já é uma marca histórica, né? Mas como ele precisaria de uma boca de 7,70 metros de diâmetro, para aproveitar a boca do peão de 90, que tinha 6,80 metros, o Anderson aumentou em 2 metros o cone da boca para utilizá-la.
assim como a bandeira que também já estava guardada. Já a ideia de divulgar o balão como peão de 105 foi opção dele mesmo, dizendo que escolheu essa marca devido a ouvir uma rádio de São Paulo chamada 105 FM, enquanto ele fazia o balão. Ah, agora eu entendi! Que incrivelmente foi confeccionado em apenas 5 meses, em 14 cones de pouco mais de 7 metros cada. Por fim, em 4 de março de 2013, também tivemos o peão de 40 metros da Asas Dourada, que homenageou astros do cinema em sua decoração, e também foi vítima do maldito vento, queimando ainda nas guias. Pouco depois eles fizeram um Bagdá de 45 metros, com o mesmo tema, claro, e o soltaram com uma bandeira do peão de 40, desta vez com sucesso, em 24 de setembro do ano passado, fechando de vez uma longa história de superação. É isso, meus amigos, com certeza temos mais exemplos de balões que não tiveram sucesso em suas solturas e mesmo assim são lembrados até hoje por muita gente. Se você gostou desse assunto, eu posso até fazer uma parte 2, mas você vai ter que comentar, vai ter que pedir muito. E pode até lembrar de outros balões que eu não coloquei nessa lista. Quem sabe não vira uma série no canal? Só depende de vocês, então comenta aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa um joinha. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para você não perder nada. E até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!